reúne um público pequeno, não é? Isso em igrejas grandes, em capitais, no interior, em qualquer lugar. Essa é a realidade, não é? E talvez nós podemos, durante essa manhã, pensar um pouco a respeito disso também, não é? Do motivo, porque talvez de alguns motivos pelos quais isso acontece. Geralmente, quando a gente vai pregar assim, numa conferência missionária, numa igreja, como tivemos, a prática mais comum é a gente pegar uma mensagem, uma pregação, um sermão, que nós já estamos assim, familiarizados, né? Nós já repetimos algumas vezes, já pregamos em alguns lugares, já está assim, meio que na ponta da língua, não é? Geralmente é uma mensagem mais desafiadora, mais inspirativa, né? Que vai trazer desafios missionários, que vai desafiar você ao envolvimento, chamar você ao envolvimento, né? Como esse vídeo que nós acabamos de assistir, esse ótimo vídeo, né? Que nós acabamos de assistir de Portas Abertas, que traz uma triste realidade, e outras formas de chamar atenção para a realidade dos campos que estão brancos, como diz a palavra de Deus, e precisando da presença missionária da pregação do Evangelho. O que eu queria fazer hoje com vocês de manhã é um pouco diferente disso. Um pouco diferente. Quando eu li ali no e-mail do pastor Ricardo, falando, olha, sábado de manhã talvez um pouco assim, um pouco menor, um pouco mais diferenciado, não é? Talvez alguns líderes, e sem dúvida isso na minha mente já está solidificado, não é? Pessoas que estão mais propensas, mais abertas ou mais comprometidas com a mensagem que vai ser pregada. Eu queria trazer para vocês, nessa manhã, uma mensagem assim, um pouco mais reflexiva. E nós pensássemos, considerássemos acerca de algumas questões, a palavra de Deus, ou guiados pela palavra de Deus, que tem a ver com esse tema que é o nosso foco, não é? Tema missões, tema missionário, mas olhando um pouco mais aqui para dentro, olhando um pouco mais para a nossa comunidade aqui, a nossa igreja, né? Estou colocando, não é suficiente para falar nossa, colocando aqui junto com os irmãos. À noite nós vamos ter uma mensagem mais desafiadora, mais inspirativa, né? Mais narrativa. E vamos também olhar para nós mesmos, para de uma forma um pouco mais pessoal, mas agora de manhã que nós pensássemos assim, coletivamente, como comunidade, como uma igreja que Deus levantou nessa cidade de Piracicaba, que Deus tem plantado pelas mãos de alguns irmãos, e que Deus chamou você a fazer parte, não para ser um mero assistente, não para ser um usuário daquilo que essa igreja oferece, mas para de fato envolver-se e participar daquilo que Deus está querendo fazer através dessa igreja. Tá certo? Gostaria de ler um texto com vocês, um texto conhecido de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, e você pode acompanhar ou você pode ouvir simplesmente o Senhor fale com você através da sua palavra. O texto diz assim, João capítulo 17, versículo 1, é uma oração do próprio Jesus Cristo aqui. Jesus está falando com o Pai. E diz o texto que, tendo Jesus falado essas coisas, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que tens dado provém de ti, porque eles têm transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saíram de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me
deste porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, me deste. Protegia-os. Nenhum deles se perdeu, exceto da perdição, para que se cumprisse esse mundo. Mas agora vou para junto de ti, isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo nesse mundo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu te enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, esse texto é riquíssimo, não é? Profundo. Porque é Jesus falando com o Pai, né? A gente só que mistério esse, né? Filho falando com o Pai. E falando com o Pai a nosso respeito, não a respeito de nós. Falando com o Pai a respeito dos propósitos do Pai. Dizendo que Ele e o Pai estavam juntos já desde antes da fundação do mundo, portanto os propósitos dele mesmo, Jesus. Né? Falando dos propósitos eternos. Jesus está dizendo aqui, está falando aqui a respeito do motivo primeiro das coisas. Aquilo que explica tudo. E Ele está falando de nós, da nossa parte nessa história, dizendo: Pai, eu não sou do mundo e esses meus discípulos aqui também não são, eles não são desse mundo, eu não vou tirá-los do mundo por causa disso, peço que o Senhor os livre do mal, mas a intenção da permanência deles aqui, o mundo me conhece e também me conhecer, como eu conheço a ti. Então a oração sacerdotal, com a chamada de Jesus, ela revela para nós, ela traz para nós assim, a clareza de que Deus tem propósitos, e não são tantos propósitos assim, né? Deus tem propósito, que é um propósito que está acima de outros propósitos quaisquer, propósitos eternos. Isso é importante para nós hoje, gente, quando a gente pensa assim no motivo de todas as coisas. As coisas estão confusas, as coisas estão complexas, né? E a gente se perde no meio dessa complexidade de propósitos, de intenções, de atividades, de coisas para se envolver. E se a gente não tiver um norte assim, muito claro, né, pensando na ideia da bússola, né, o magneto, lá, o língua, ele aponta sempre para o mesmo lugar. Se a gente não tiver um norte muito claro, a gente se perde, a gente se confunde no meio de um emaranhado de ideias, de propósitos, de intenções, de atrativos, a gente se perde. Sabe quando o seu filho começa a fazer aquelas perguntas para você? Eu tenho uma filha, aliás, eu tenho 3 filhos, irmão, eu tenho 3 filhos, uma de 12, vai fazer 13, uma de 2, diferença, e um pequenininho, que vai fazer 5 meses. A minha de 12, que vai fazer 13, ela está naquela fase de fazer aquelas perguntas difíceis, né? E assim, quando nosso filho assim, é inteligente, a gente dá graças a Deus, né? Mas também tem um problemão, né? Porque ela fala assim, por exemplo: pai, se Jesus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que ele deixou então fazer tudo aquele negócio, com a árvore e tal? Vai já não sabia, né? Aí você responde, né? E começa a fazer pergunta difícil. E aí você começa a se confrontar com questões que talvez você mesmo nunca pensou. E que você tem que ter resposta, tá certo? Aliás, quando a gente vai falar de Jesus para os outros aí fora, a gente tem que ter resposta, não é? Alguma resposta a gente tem que ter, porque a pessoa vai fazer
E as perguntas estão aí. Então, assim, as perguntas que surgem que, no final das contas, o que a pessoa está querendo dizer é o seguinte: qual que é o sentido de tudo? Para que serve, afinal das contas, esse negócio todo? Né? Deus não sabe de nada, não sabe de ninguém, é eterno, é autossuficiente, conhece o passado e o futuro, todas as coisas. Para que ele inventou de criar tudo, todas as coisas? Para que ele inventou de criar o homem? E aí arrumou um problema para a cabeça dele. Ele já sabia que ia ter que morrer, ia mandar seu filho para morrer no final, que a Bíblia diz que ele foi entregue antes da fundação do mundo. Deu na cabeça do Senhor, do Altíssimo, né? O que está por trás desse negócio todo, dessas verdades todas que nós cremos, das quais nós falamos, não é? Isso vai ficando mais complicado para nós como igreja, como comunidade cristã, irmãos. Por quê? Porque a igreja no nosso país está crescendo. O número de evangélicos no Brasil, ele cresceu exponencialmente. As igrejas hoje, nós temos igrejas grandes, igrejas crescendo. Quem leu a revista Época, agora a última, não sei se puderam ver, lá na capa traz o Planalto lá com a cruz, assim, né? E falando sobre o papel dos evangélicos, ou a influência dos evangélicos no mundo das eleições, né? No período pré-eleitoral. Por quê? Por que aparece na capa de uma revista assim grande, de situação nacional? Porque é muita gente. Então, o IBGE fala que nós somos, né, vamos nos incluir ali, 22% da população brasileira. Então, isso é mais de 40 milhões de pessoas. Lá atrás, no passado, quando a CEPAL, que é a organização que eu sirvo e que trabalha mais com pesquisas e etc., né, um dos seus ministérios, e outros aí estudiosos da Bíblia, da igreja, da sociedade, começaram a ver o que estava acontecendo, o que ia acontecer, começaram já a tentar fazer algumas antecipações e algumas análises. Então, pensar assim, por exemplo, tudo bem, a igreja está crescendo no Brasil, quem cresceu, como eu, aqui no Brasil católico, que ainda é predominantemente católico, não é? E não conhecia, então, eu era o único crente, né, como a gente chamava lá na minha classe, na escola, né, quase o tempo todo. Então, não esperava que ia acontecer isso. E aí as pessoas começaram a pensar, o que está mudando na nossa sociedade, no nosso país, por causa, como consequência da igreja evangélica estar crescendo tanto? E obviamente a expectativa era mudando para melhor, não é? Por quê? Pensamento assim, a lógica é simples. A igreja é o povo de Deus, no tempo e no espaço que o representa, responsável por sinalizar o reino de Deus no mundo. Então, onde houver maior concentração de igreja, vai haver também maior manifestação da presença de Deus. Vai haver maior densidade dos valores do reino de Deus, tá certo? Essa é a lógica, essa era a lógica. Irmãos, passando assim rapidamente por essas ideias, hoje, que nós atingimos aí 22% da população, mais de 40 milhões de pessoas, é quase senso comum se dizer que, de um modo geral, se houve um impacto na sociedade brasileira em decorrência desse aumento dos evangélicos, esse impacto assim, ele não foi tão positivo. Eu não estou concordando plenamente com isso, né? Especialmente localmente, em algumas realidades, mas o fato é que, olhando assim lá de cima, no geral, parece que aquela lógica ela não se cumpriu dessa maneira. E, em alguns casos, o movimento foi até inverso. Falei dessa reportagem nessa revista, né? Que traz diversas preocupações, questões negativas. Estava conversando, almocei com meu pai, meu pai é pastor já há mais de 40 anos, e conversando com ele ontem, ele falando de uma reportagem que ele ouviu na Rádio Bandeirantes, lá em São Paulo, um repórter lá investigativo ligando para um pastor evangélico, se passando por candidato, né, a vereador, não sei, alguma coisa lá. E negociando com o pastor, porque ele soube que o pastor estava oferecendo voto, né, vendendo voto. E aí tem a gravação da reportagem, eu ouvi, né, ele me contou, mas então falando assim, olha, 2.000 votos custa tanto, 2.000 votos eu garanto, né, minha congregação, a igreja e tal,
eu posso chegar até 7 mil votos. Aí o preço já sobe para tanto, etc. e tal. E assim, negociando. Pastor, não é? Então assim, alguma coisa não deu muito certo. Tá certo, mas claro que eu estou falando de um sentido mais amplo, tá certo? Olhando lá de cima para isso que se chama de movimento evangélico, de igreja evangélica no Brasil. Alguma coisa não saiu muito certo. Essa realidade, no mínimo, ela deve nos levar a pensar e avaliar o que é ser igreja evangélica, afinal de contas. O que é ser igreja de Jesus? O que é ser igreja evangélica hoje, aqui no nosso país, aqui no Brasil? No meio dessa meio que crise de identidade que a igreja vai vivendo, porque nós temos que passar rapidamente dessas questões, mas na verdade o que nós estamos vivendo aqui é um meio de consequência, né? Já é meio que um reporte do que a igreja evangélica no Ocidente vem vivendo, lá nos Estados Unidos, etc. A igreja na Europa, que se tornou pós-cristã, não é? Praticamente morreu, né? Nós podemos dizer assim. Ela vem passando por essa crise de identidade e na tentativa assim, de buscar resgatar a identidade e o papel da igreja, o verdadeiro papel da igreja, a verdadeira identidade, natureza da igreja, surge um termo. Esse termo foi cunhado há muito tempo, no início do século passado, mas ele passou a ser assim, mais difundido e mais utilizado a partir dos anos 90, 1990, que é o termo missional. Esse termo já foi citado pelo pastor Ricardo aqui hoje. E há um tempo atrás eu comecei a me interessar assim, mais por esse termo, porque a gente está acostumado com missionário. A gente não está muito acostumado com missional. Né? Os mais antigos aí, os crentes mais antigos, vão saber disso, né? O negócio missional é um negócio assim, mais recente. Né? E igreja missional passou a ser um termo assim, mais utilizado. Pastor, o Gerson Borges vai estar aqui com vocês amanhã, né? Gerson é uma bênção, contador de igrejas também. E ele tem feito um evento missionário lá na comunidade deles, lá em São Paulo, que ele dá o nome de missional. Em vez de conferência missionária, ele chama de fórum missional. Comecei a conversar com ele sobre o que é missional e etc. A gente falando sobre isso, não é? E aí eu fui entender um pouco esse termo e essa opção de usar esse termo. Durante um certo período da história, o termo missão, ele teve assim mais intimamente ligado à ideia da expansão geográfica do Evangelho, tá certo? Uma expansão evangelística, geralmente ou preferencialmente numa região distante, mais distante, fora do Ocidente, né, já que o Ocidente tradicionalmente era cristão e o Oriente, lá fora do Ocidente, era pagão, certo? Então a presença do Evangelho é muito mais forte no Ocidente. Então geralmente a ideia de missão estava ligada a isso, a ir enviar lá para longe, lá para distante, para evangelizar, para cristianizar, levar o Evangelho para essas regiões. Isso foi feito de maneiras equivocadas, com fins políticos, com fins corretos, etc., mas foi feito durante muito tempo com essa perspectiva. No final do século XX, essa visão aí, ela começa a ser posta em xeque, começa a entrar em xeque. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque a igreja no terceiro mundo começa a crescer, como nós falamos que aconteceu aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que a igreja do Ocidente, ela começa a entrar em declínio. A igreja da Europa começa a morrer. A gente sabe, né, dos templos que viraram casas de festas, que viraram templos muçulmanos, né, mesquitas, etc. E aí a Europa se tornou pós-cristã. A igreja norte-americana tornando-se cada vez mais materialista, cada vez mais nominal. Ou seja, o eixo evangélico mudou, começou a mudar. Deixa eu mostrar isso para vocês entenderem um pouco melhor. Como é que eu faço aqui? Só para... Oi? Ceia, desculpa. Eu não vou falar aqui alto assim, né? Todo mundo vai... eu até posso falar. É Yanomami. E as ceias são impossíveis, né? Elas são Yanomami, né? Aliás, irmãos, eu morei 8 anos numa aldeia indígena. Por que eu falei isso para vocês? Só um minutinho. É isso
na pacogia. Então, Deus deu essa experiência para nós, que foi muito rica, né? De convivência numa aldeia indígena, numa aldeia, não deu certo? Uma aldeia Yanomami, um povo diferente, e o povo Yanomami tem mais de quase 30 mil pessoas hoje. A sua população, todos vivendo na selva amazônica, e hoje experimentando um grande avivamento, uma igreja nascendo entre eles, uma ação do Espírito Santo de Deus mesmo, muitos batismos entre esse povo indígena no meio da selva, uma coisa. Eu vou orar, essa coisa. Não é de Deus não, né? Eu gosto de virar. Aqui, ó, agora. Agora. Olha. Tá onde? Desculpa, tá onde o controle? Tudo bem, vamos fazer assim, para a gente não perder mais tempo, eu vou falando daqui mesmo. Isso aqui mostra o crescimento dos evangélicos no Brasil, foi algo que a gente falou, né? Então aí, você veja que em 1980 eram 6% da população, em 2010, 22%. Então esse foi o crescimento da igreja evangélica no Brasil, né? Crescimento assim, vertiginoso. E no Ocidente, começou a acontecer esse movimento diferente, né? Quer dizer, o eixo começou a vir para o sul do cristianismo, tá certo? E a igreja, a cara da igreja começou a mudar. Então veja que interessante, não sei se dá para enxergar muito bem aí, mas em 1907, que é dessa foto aí, uma família cristã evangélica, ela tinha mais ou menos esse perfil assim, ó. Em 2007, isso aí mostra uma família africana, não é? E vejam que a cara começou a mudar, né? Olha só, que interessante, de 1900 para 2005, um comparativo. Então, em 1900, 79% da igreja cristã evangélica, não é? Ela era formada por brancos, né? Que engloba aí essa categoria. E ali, por exemplo, asiáticos 6%, né? Africanos, latino-americanos 8%, que éramos nós aí. Então isso lá em 1900. Em 2005, diminuiu para 34% a porcentagem de brancos, né? Que são a igreja, declaradamente a igreja de Jesus. E vejam lá que passou a 18% os latinos, 18% também os asiáticos, 16% os africanos, ou seja, mudança, né? Uma mudança que começa a colocar em questionamento aquela visão que a gente tinha, né? Então, missões partindo do Ocidente, geralmente para regiões mais distantes, lá no Oriente, para evangelizar aqueles que não conhecem o Evangelho. Veja só que o cristianismo não é uma fé puramente ocidental, porque aí cada pontinho azul desses aí representa 50 mil cristãos. Então estão espalhados aí por diversas regiões do mundo, não é? De onde vêm os missionários hoje? Olha que interessante. De onde que os missionários estão vindo? Ainda majoritariamente da América do Norte, 36%, mas já quase empatando lá, 35% de missionários estão vindo da Ásia hoje. Então veja só, a Ásia era campo missionário, não era assim? A gente manda missionário para a Ásia, para a China, a gente manda. Agora, a Ásia está enviando tantos missionários quanto a América do Norte e mais do que nós, muito mais do que nós. A América Latina aparece aí com 5%, não é? O envio de missionários. Então, ou seja, o eixo, ele começou a mudar. Essa realidade, nós vamos dar um tempo aí na projeção, essa realidade, ela começa, então, a colocar em xeque a visão que se tinha, o entendimento que se tinha de missão, de missões da própria igreja, e a visão de missão que predominou ali até o século XX, ela já não se encaixava mais, já não se encaixa mais agora no século XXI. Vejam, irmãos,
coisa importante aqui de ser dita. A base definidora do povo de Deus como um povo missionário, que sai ao alcance do perdido, que é chamado para fora, né? Esse é o significado do termo eclesia, né? A igreja, de onde vem a palavra igreja, chamados para fora, isso é muito significativo, né? Que entende a estratégia de pregar o evangelho onde Cristo não foi anunciado. Ele continua, está na palavra de Deus. Uma igreja que não está efetivamente envolvida com o envio missionário, ela não está obedecendo 100% à visão do Senhor. E nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Mas eu queria hoje trazer uma reflexão diferente dos irmãos. De que, primeiro, nós precisamos entender que a missão de Deus, e eu estou usando esse termo no singular, ela precede as missões. A missão de Deus. Porque isso tem a ver com todos nós aqui. Todos nós. E se você não tiver nunca nenhum envolvimento com esse movimento missionário de enviar, ou de ir, ou de sustentar quem está indo, se você não tiver nenhum envolvimento, você vai estar errado, porque você precisa se envolver de alguma forma com isso. Mas se você não tiver, vamos dizer hipoteticamente, nenhum envolvimento com isso, você não pode, não tem como você ser um cristão, um discípulo de Jesus, um membro do corpo de Cristo, não está envolvido efetivamente 100% no desempenho, no cumprimento da missão de Deus. Porque missões está debaixo da missão. Missão precede as missões. Missão é o que Deus quer fazer na história. Missões é parte do nosso papel como agente da missão de Deus. Como agentes da missão de Deus. E aí que entra essa palavra missional, e ela nos ajuda a entender um pouco melhor as coisas. Ser missional é mais do que fazer missões. Dá para fazer missões sem ser missional. Dá para pegar a sua mala e ir lá para o lugar X, ali no outro lado do mundo, dos confins da terra. Dá para pagar para alguém fazer isso, para alguém ir lá, dá para enviar sem ser missional. Agora, não dá para ser missional sem fazer missões, essa é a ideia. Missões, isso que a gente enfatiza aqui, que a gente enfatizou aqui, que a gente está enfatizando nesses dias, missões é um subproduto, é um resultado, é parte da missão. E o nosso envolvimento na missão de Deus é o que nos define como uma igreja missional. Missional não descreve só uma atividade da igreja, mas é a própria identidade da igreja. Na medida em que ela assume o seu papel na história de Deus e participa da missão de Deus no mundo. A identidade da igreja é missional, é ser missional. Descrever a igreja como missional significa definir ou entender que ela é um corpo enviado ao mundo e que existe não para si mesmo. A igreja, corpo de Cristo, que se representa nas igrejas, nas comunidades locais, ela não existe para si mesma. Independente se ela vai enviar missionários ou não. Agora, gente, é difícil falar em algo que não existe para si mesmo hoje, não é? Porque vai contra a nossa cultura, vai contra aquilo que a gente entende. A história da idolatria, o desenvolvimento da idolatria, porque todo ser, deixa eu falar agora, eu sou antropólogo, irmãos, um negócio nome esquisito aí, né? Mas é uma ferramenta para ajudar o cumprimento da missão. E a antropologia, ela ensina para a gente que não existe homem sem idolatria. O ser humano, ele tem em si um desejo intrínseco de devoção, de se devotar a algo. Então ele adora alguma coisa. No começo lá da humanidade eram os elementos da natureza, incompreensíveis, depois foram homens, etc. E aí tem o desenvolvimento da história da idolatria, até que a forma mais contemporânea, mais atual de idolatria é a auto-idolatria. A gente adora a gente mesmo. Por isso que o grande mal assim, do nosso tempo na verdade são dois. É o narcisismo, sabe aquele negócio de eu querer cuidar da minha imagem, investir na minha imagem, a forma como eu apareço, como eu me mostro diante dos outros. E o hedonismo, que é a busca pelo prazer acima de qualquer coisa. Então,
é isso que nos domina. Tudo que a gente faz, no final das contas, tem a ver com eu me sentir bem, com eu me sentir confortável, com eu me sentir feliz. Então a indústria do entretenimento, por exemplo, ela cresce muito por causa disso. Eu quero me sentir feliz, eu quero sentir prazer, eu quero me sentir bem. E esse negócio, esse espírito do nosso tempo, né, ele começa a entrar até na igreja, até nas comunidades eclesiásticas, começa a entrar na igreja. E a igreja começa a viver, ela começa a fazer as suas atividades, o seu planejamento, etc., com um propósito prioritário de fazer o quê? De se sentir bem, de prover um ambiente agradável, de prover aquilo que eu entendo como necessidades básicas para mim, para minha família, etc. A gente começa a viver em torno da gente mesmo. E a igreja de Jesus, ela não é chamada a cuidar basicamente de si mesma. Ela precisa cuidar de si mesma, mas não como um fim em si mesmo, porque a igreja de Jesus, ela existe para fora, chamados para fora, ela existe para fora. A palavra missão, então, pensando na missão de Deus, ela lembra para a igreja, ela lembra para nós quem nós somos, por que nós estamos aqui e a quem que nós pertencemos. Porque quando uma igreja ela se torna confusa sobre quem ela é, a quem ela pertence, ela pode se tornar qualquer coisa. E geralmente ela vai caminhar na direção das tendências da sociedade que a envolve, porque é assim que funciona. A gente vai vivendo segundo o espírito do nosso tempo, que os alemães chamavam de Zeitgeist, o espírito do tempo. Começa a se envolver no espírito do tempo e ela vai nessa direção, ela é levada nessa direção. Quando nós não temos uma compreensão clara do papel que a palavra de Deus confere à igreja, nós somos fatalmente moldados pela cultura onde nós estamos inseridos, que é uma cultura predominantemente idólatra. Um autor chamado John Stackhouse, ele fala de alguns exemplos, e é uma lista assim, trágica, exemplos históricos de como a igreja se permitiu ser moldada, ser direcionada pela cultura ao seu redor. Por exemplo, na Alemanha nazista, se você for estudar a história da Alemanha nazista, lá do Hitler, você vai ver que a igreja institucional naquele período, ela se moldou, ela se vendeu à ideia nazista, a ideia dominante. E aí você vê histórias como, por exemplo, do pastor Dietrich Bonhoeffer, né, aquele mártir do Evangelho, que foram alguns que individualmente falaram: não, esse sistema que está aí é ímpio, ele é anti-Deus, ele é anti-evangelho, nós não vamos fazer parte dele. Mas foram pessoas, foram indivíduos, aí surgiu ali um movimento nesse sentido, mas a igreja, vamos dizer, instituída, ela foi na onda. Isso aconteceu lá, isso aconteceu no apartheid, por exemplo, na África do Sul, onde o sistema é iníquo de fazer diferente. Gente, isso é contra a natureza do Evangelho, diferenciar pessoas de pessoas por causa do corpo velho, por causa de sexo, por causa de qualquer coisa. É anti-evangelho. Mas a igreja, ela embarcou nessa onda. Isso aconteceu lá em Ruanda, naquele contexto de violência tribal. Isso aconteceu aqui no Brasil, na época da ditadura militar. A igreja institucional, evangélica, embarcou na onda, ela vai embora. E hoje acontece com o quê? Com os valores seculares. Esses que nos colocam no centro de tudo, o consumismo desenfreado. E a gente vai ver o quanto que a gente gasta com coisas que são supérfluas, que não são importantes, não são fundamentais, porque a gente vai na onda. A gente se deixa levar pela sociedade, uma igreja que se rende à cultura envolvente. Quando? Quando ela perde de vista quem ela é, a sua identidade missional, quem ela é dentro da missão de Deus no mundo. Há grandes modelos de resistência na história, que devem nos inspirar. Eu citei aqui o Bonhoeffer, né? E vários outros, mas talvez os grandes modelos assim, de resistência para nós na história sejam os membros lá da igreja dos primeiros séculos, que viviam lá no Império Romano, quando ele ainda era declaradamente pagão, hostil ao Evangelho, né? E eles se definiam, como diz 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 11, fala dos forasteiros e peregrinos, né? Eles definiam, a palavra grega lá é paroikoi, né? Que pode ser traduzida assim como estrangeiros residentes, quer dizer, eles tinham consciência de que eles eram radicalmente diferentes dos outros de sua cultura, e formavam uma comunidade que tinha uma história alternativa, que era o que? A história bíblica. A nossa história, irmãos, como igreja de Jesus, é diferente da história lá de fora. Nós temos uma história. A nossa história é a história da palavra de Deus, é a história do Evangelho. Essa é a nossa história. A nossa identidade é qual? Nós somos povo de Deus. Por isso que a gente é forasteiro e peregrino. A gente não é desse mundo, a gente não faz parte disso daí. E aí Jesus fala, Pai, eu não peço que os tires do mundo, eles têm uma missão no mundo, mas eles não são do mundo, assim como eu não sou, e o Senhor não é, porque a nossa história é uma história diferente, e nós precisamos ter claro na nossa mente qual é a nossa história, quem nós somos, arraigados em Cristo Jesus. A igreja lá dos primeiros séculos, ela parece que tinha essa consciência da sua natureza, da sua identidade, que os distinguia do restante da sociedade. E essa natureza era o quê? Uma natureza missional. Porque era parte, eles eram integrantes, agentes da missão de Deus. David Bosch é um autor que precisa ser lido quando nós pensamos em missões, nessa perspectiva integral da missão. Ele fala que a igreja primitiva, ela derrubou as barreiras que haviam sido erguidas no mundo antigo, entre ricos e pobres, homens e mulheres, escravos e livres, gregos e bárbaros, e ela se tornou uma criativa e desconcertante impossibilidade sociológica. Olha que termo interessante esse. Quer dizer, a igreja, ela fez uma bagunça na sociedade. A sociedade tinha colocado, por exemplo, algumas barreiras lá, e a igreja derrubou. Aí falou assim, não, aqui com a gente é diferente, não tem esse negócio. Aqui com a gente, todo mundo é igual, diante de Deus. Aqui com a gente, não tem esse negócio de muito rico e muito pobre. A gente, coletivamente, ninguém passa necessidade no nosso mundo. Ninguém passa necessidade. Aqui com a gente é diferente. E aí ela se tornou o que ele chamou de uma impossibilidade sociológica. Se a gente for analisar sociologicamente, como é que vai acontecer um negócio desse? Mas ali aconteceu. E aconteceu porque ali havia um povo que entendia a sua identidade missional. Para que eles existiam? Para que eles serviam? Vamos orar? Eu quero fazer uma oração. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja falando aqui ao nosso coração, mais alguns minutinhos que nós temos. O Senhor continue falando conosco. Senhor, que não seja meramente teórico o que nós estamos dizendo aqui, mas que o poder do Teu Espírito Santo esteja no nosso meio. A Tua palavra diz que o Teu Espírito ele ministra diretamente com o nosso Espírito. A gente não precisa de intermediários. O Senhor fala conosco. Eu te peço, Pai, fala a essa igreja, fala aos corações dos Teus filhos aqui. Deus promove mudanças de pensamento, de paradigma. Senhor, em nome de Jesus, nos desafia no nosso ser interior, para que nós compreendamos a Tua voz, a Tua vontade, para que nós, Senhor, entendamos, ou enxerguemos, ou vislumbremos a possibilidade de sermos essa impossibilidade sociológica, esse negócio que só existe mesmo é dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Faz isso em nós, Pai, em nome